Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, quem acompanha meus vídeos sabe que eu comentei, né, que desde o início do ano eu tô sentindo tonturas muito fortes, né? Eu fui uma vez na UPA, fizeram os exames assim clássicos, né? Hemograma, glicose, infecção, tava tudo normal, né? O de vitaminas que eu pedi, eles falaram que na UPA eles não fazem, porque UPA é emergência, tem que pedir no posto de saúde. Ok. Um tempo depois eu fui no posto de saúde, tá? Quem é mãe de autista sabe que pra gente ir no médico e no posto é muito mais complicado, né? O Gabriel, ele já tem 12 anos, mas é só tamanho, né? Ele não fica um minuto sozinho, porque ele tem medo, né? Tu vai no posto com ele não tem paciência de esperar, né? Sabe-se que uma característica de autismo é esperar muito, pode dar crise. Então é bem complicado, né? Tá. Mas eu acabei indo, tá? No posto, pedi o exame de vitaminas e tal. E eu fiz. E segundo o médico, tá? Agora aqui no posto onde eu moro, que é o bairro Roselândia, tá? Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, eles colocam estagiários, tá? Mas só que geralmente tudo eles vão lá e passam pro médico formado, né? E tal. Só que pelo que eu me lembro, tá? E eu achei que esse exame eu tinha feito há um mês, 2 meses atrás. Eu tenho muito déficit de atenção, gente. E procurando ontem, eu vi que eu fiz ele em fevereiro, tá? Que eu tenho bastante déficit de atenção. Mas pelo que eu me lembro, ele não mostrou pro médico formado, tá? Eu fui com o meu marido, ele também não lembra, eu não lembro, mas pelo que eu me lembro, e eu também não consigo gravar o nome do médico, nem o rosto do médico, tá? E eu tô fazendo 6 terapias, tá? Online, com uma psicóloga, tá? Que eu consegui através da firma do meu marido, tá? Mas tem direito a só 6 terapias, né? Uma por semana, tá? E eu comentando com ela sobre essas minhas tonturas fortes, e que eu até tava achando que era ansiedade, que era psicológico e tal. Ela começou a questionar muito das vitaminas e tal. E eu falei, não, mas eu fiz o exame e tal, né? E deu tudo normal, eu levei no médico tudo e tal. Daí ela me falou assim, ai, mas é que às vezes os laboratórios, eles estão desatualizados, né? Que nem, por exemplo, aqui eu vou dar um exemplo para vocês. A B12 que diz que é normal de 114 a 890 ml, tá? Só que nem ela falou assim, ó, abaixo de 200, na verdade, é baixo. E pode já dar depressão, pode dar vários sintomas, fraqueza e tal, né? Então, muitas coisas estão desatualizadas se tu for levar pelo, como é que eu dizer, limite do laboratório. Só que médico, ele não tem que só ler o limite do laboratório, porque ele fez medicina, né? Então ele tem que saber que não é bem assim como tá ali, né? Porque ver como tá ali, até eu que não fiz medicina consigo ver, né? Tá? E daí ela até pediu pra mim mandar as fotos pra ela, tudo. Eu falei, eu perdi, né? Porque eu perco tudo que é papel, mas eu vou procurar e tal. Só que eu acabei achando, tava numa caixa lá e mandei as fotos, tudo. Mas aí eu comecei a olhar, bah, ela disse que abaixo de 200, né? Já é considerado muito baixo, né? Apesar de que tá aqui tá escrito que a partir de 114 é normal, né? E o meu tá 184. Daí eu comecei a falar com conhecidos meus, né? Que eu sei que tem problema de B12 e tal. E elas me falaram, não, Ana, eu que tenho problema de vitamina B12, né? Gente que faz bariátrica tem muito problema com isso, né, gente? Eu não fiz bariátrica, tá? Eu tenho conhecidos que fizeram e ficaram com problema de B12, né? Daí eu falei pelo WhatsApp com essas pessoas e daí elas me comentaram, não, Ana, eu que tenho problema dessa vitamina aí, a minha médica diz que bom é 500, mas se tiver 300 já tá para levando. E o meu tá 184, gente. E a mesma coisa a vitamina D, né? A vitamina D, se eu for orar aqui, o normal é de 20 a 60. O meu deu 22. Mas essa minha conhecida falou, não, mas
se tu for ver, né, o atualizado de hoje em dia, o normal é a partir de 30 e o teu tá 22. Então, amanhã vou no posto de saúde, vou marcar uma consulta e tal. Só que eu fiquei muito, muito brava com esse médico. Fiquei com muita raiva, muito braba. Eu acho isso é muito por causa da minha rigidez cognitiva, gente. A gente tem isso muito, sabe, dentro da gente. Porque eu pensei, nossa, eu tô desde fevereiro, então, com 2 vitaminas abaixo do normal. Tô com tonturas bem fortes, né? E se essa psicóloga não tivesse conversado comigo, me dado essa sugestão e tal, aí depois eu pesquisei no Google também, falei com essas conhecidas minhas, tudo, e todas elas aparece que essas quantidades que eu tenho aqui tá muito baixa, tanto no Google, tanto falando com essas conhecidas que vão em outros médicos e tal. Então, amanhã eu vou consultar no posto de saúde, né? Mas eu fiquei muito, muito irritada, com muita raiva. Por quê? Por causa da minha rigidez cognitiva, entendeu? Porque a gente sabe que, mesmo sendo médico, pode errar, porque todo mundo é humano, todo humano pode errar. Mas eu pensei assim, poxa, o prejuízo que isso poderia ter me causado. Porque isso aí tá abaixo desde fevereiro. Nós estamos em outubro. Eu passei por muitas e muitas tonturas fortes, mas eu confiei nesse médico. Eu falei, não, quando eu fui lá, eu já estava com tonturas fortes. Eu fiz os exames de todas as vitaminas, hemogramas, colesterol, tá, 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 tá. Colesterol também parece bem alto, tá? Então são 3 coisas: colesterol alto, vitamina D baixa e B12 baixa, tá? Imagina, normal seria a partir de 300 B12 e eu tô com 184, né? E imagina se eu não tivesse recebido esse alerta dos meus conhecidos, dessa psicóloga, eu ia continuar, né? Seguindo a minha vida, achando que a minha tontura é ansiedade, né? Porque eu não sou médica, gente. Então, ai, fiz os exames, eu confiei no médico, mesmo sendo estagiário. O médico estava lá no posto de saúde, né? Então, assim, isso me causou, assim, ontem de noite, quando eu descobri isso, muita, muita raiva. Muita raiva. Mas sorte que eu não sei o nome do médico e não me lembro do rosto médico, então eu não vou poder brigar amanhã no posto de saúde, né? Porque eu penso assim, o perigo, o prejuízo que isso poderia ter causado na minha saúde, né? Porque se vocês procurar no Google, né, o que que a baixa vitamina B12, a baixa vitamina D, o colesterol alto, isso pode causar muitas consequências graves, né? E, e é isso, gente. E a gente que tem essa característica do autismo, que é a rigidez cognitiva, pra gente é muito mais complicado, entendeu? Pra gente é muito mais complicado, né? Até o pai do Gabriel ficou chateado. Ai, por causa disso tu já se altera, por causa disso tu já fica nervosa, por causa disso, né, tu já, né, se descontrola. Mas, gente, pra mim, sabe, me desorganizou muito mesmo. E me deixou com muita raiva mesmo. Porque eu penso assim, poxa, né, o prejuízo que isso poderia ter causado na minha saúde. E se não, que eu falei, né, tô repetindo, né, se eu não fosse alertado agora para essa psicóloga, para esses conhecidos, né, eu ia continuar, não ia ir. Porque, que nem eu falei também, eu que tenho filho autista, é muito difícil ir no posto de saúde, é muito difícil ir em consultas médicas, né? Porque eu tenho que carregar ele junto, porque não fica um minuto sozinho, porque ele tem muito medo, mesmo tendo 12 anos. Tem que esperar muito, ele tem hiperatividade, e então ele começa a entrar em crise. Então é complicado. Eu ir no médico, assim, gente, é difícil, é complicado. Eu não tenho rede de apoio para deixar o Gabriel em outro lugar, né? E o pai dele trabalha das 7 da manhã às 7 da noite, né? Então, amanhã eu vou lá no posto ver isso, né? Com certeza, mudar e fazer os exames, tudo e tal. Vou tentar me controlar, porque, poxa, houve um erro médico, né? E isso me deixa muito chateada, muito indignada, né? Mas não é brigando que a gente vai resolver isso, né, gente? Então eu tenho que me controlar. Tá? Por hoje é isso. Beijo no coração. Curte agora, por favor, comente e compartilhe para me ajudar. Beijos.